Evaldo Barbosa, a prefeitura, como você disse aí, o prefeito e o vice-prefeito reagem de maneira absolutamente tranquila. Na gravação, serenamente, exatamente. Na fala, na entrevista. Evaldo, nos bastidores a movimentação deve estar um pouco mais intensa. Exatamente. Hoje mesmo, o vereador Renato Berger foi lá na Palácio da Cidade, conversou com o vice-prefeito, conversou com o prefeito, soube agora que neste momento o prefeito, doutor Pessoa, conversa também com parlamentares da sua base aliada. É claro que formalmente tem que se respeitar mesmo a autonomia dos poderes, né? Cada poder escolhe seus dirigentes, então não tem como estabelecer uma relação pública. Porém, claro que tem sim. A prefeitura tem a sua base aliada, tem a governabilidade que precisa do parlamento. Então, sempre as coisas são definidas em acordo, em entendimento. E aí não, fica caracterizada que o doutor Pessoa tem, de fato, uma base aliada hoje com uma maioria que garanta a sustentabilidade administrativa da prefeitura, Joelson, mas também permanece aquela situação. Tem a base aliada do prefeito, mas também tem uma base forte, suprapartidária, aliada ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Javar Alencar. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Dudu, do Partido dos Trabalhadores, o PT, vereador Dudu, que está na lista daqueles que não aceitaram, né, assinar esse requerimento que muda a data das eleições e coloca para amanhã. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, queria entender por que o senhor não aceitou estar entre os dois que não aceitaram colocar a eleição para amanhã, a eleição que seria em janeiro do ano que vem. Eu dizia lá na Câmara, boa tarde, Joelson, Valdo e Lídia, que lá atrás, quando se antecipou a eleição da Câmara, existia um fato concreto. Existia uma interferência direta do Executivo que estava rompendo ali com a força política e era clara a posição do então prefeito Firmino em relação à Câmara. Por isso que a Câmara, naquele momento, se levantou e disse que não ia aceitar a interferência do Executivo. Fato esse que não existe agora. O que existiu de movimentação, o presidente Jeová tomou a sua posição, que é pré-candidato a deputado estadual, de votar no Joel e lá na frente tomar suas posições, né, na sua posição para que ele vai apoiar para o Executivo, para o governo. O vereador Enzo, que era o líder, entregou a liderança da prefeitura e agora o vereador do PT, hoje, aparece com esse requerimento antecipando a eleição. Eu não vejo um fato concreto e a minha preocupação, eu sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara. Nós precisamos de ver de todas as legalidades. Nós temos toda a autonomia, qualquer vereador tem a autonomia de propor e nós temos a nossa autonomia enquanto poder, mas nós temos limites jurídicos. Nós temos a lei orgânica, nós temos o regimento, nós temos a Constituição que nós temos que seguir. Tem que ter um fato concreto. Num dos argumentos do vereador Deolino é de que teremos eleições agora de presidente e de governo. Isso não é um fato concreto, porque eleição para presidente e para governo tem de 4 em 4 anos, como para prefeito e vereador. E nós não podemos aqui... Ele apresentou isso como argumento. É um dos argumentos. De ter eleição no final do ano, e que vai ter eleição que pode interferir. Ué, e qual é o problema da gente terminar esta eleição de se realizar a nossa pós? Que o calendário, o regimento está lá, a previsão para janeiro. Então, minha preocupação é da gente não se cercar juridicamente de todas as argumentações jurídicas, não políticas, e aí a gente sofrer um revés jurídico. E qualquer um cidadão ou um vereador pode judicializar essa questão e aí a Câmara passar um constrangimento. Porque na questão anterior houve questão jurídica, houve um questionamento. E nós provamos que teve uma tentativa de intervenção do Executivo. E aí não teve questionamento. E nessa, está tudo bem com o Executivo, está tudo bem com o Legislativo, não tem interferência externa. Eleição para presidente, eleição para governo, faz parte do calendário, graças a Deus, da democracia. Quer dizer que na eleição de vereador e de prefeito vai se antecipar a eleição das assembleias? Então, assim, na minha opinião, eu só sou muito precavido e não voto e nem tomo nenhuma posição pessoal, política e muito pior de estar fazendo ali uma posição sem ter a devida certeza do processo
legal. O senhor coloca, então, que não haveria um motivo administrativo, nenhum tipo de interferência da Prefeitura lá na Câmara de Teresina. Então, esse movimento, que tem o apoio de 27 dos 29 vereadores, mostra que há uma falha nessa articulação da Prefeitura com a Câmara? Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, que todos... Porque, na realidade, o requerimento do vereador Deolino foi assinado inicialmente por 16 vereadores. Lá na hora, depois é que assinaram o restante. Mas qual é que é a alegação? Temos eleição. O que é que isso tem a ver? Vamos antecipar. Bacana. O porquê? Se não tem interferência. Eu até perguntava para o presidente Jeová. O presidente Jeová está tendo algum problema? Está tendo algum questionamento lá no Executivo? Está tendo alguma tentativa de interferência que, por exemplo, eu não estou sabendo como vereador? Então, qual é o objetivo, vereador Deolino? De estar se antecipando. Uma eleição que é para janeiro. A candidatura é porque houve algum destempero entre a base do próprio prefeito? Seria política entre o partido razão, do prefeito? vereador? É para se dizer que aqui tem um que é mais forte do que outro? É para alguém chegar aqui e arrotar que foi ali e venceu uma queda de braço? Porque se for assim, nós não podemos utilizar um poder constituído legitimamente, que é a Câmara, para nenhum dos lados. Nós temos que ter a nossa autonomia, a nossa lucidez e a nossa, inclusive, lucidez jurídica, para a gente não ser questionado. Imaginemos aí, alguém questiona que não tem elemento concreto para ter uma antecipação de eleição, e aí se derrube essa antecipação. Porque vamos aqui, depois da eleição, vereadores podem se eleger deputados estaduais, podem se eleger deputados federais, podem ser afastados da Câmara, podem não participar do processo. Estarão participando antecipadamente do processo. Nós não estamos queimando etapa? Como é que alguém vai agora, se tem um processo eleitoral que está em curso, ter posição, se nada está definido, inclusive numa eleição que se avizinha? Então, essas coisas a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu disse para o vereador Deolino, por isso que eu coloquei para o vereador Jeová. E quando o vereador Deolino colocou isso, olha, temos aqui estou indicando o vereador Enzo. Chega na Câmara o vereador Renato, que disse que estava surpreso. Não, Renato, eu particularmente soube hoje desse requerimento. Por isso que eu pedi que fosse lido na integralidade o requerimento, para ficar nos anais da casa a leitura do requerimento, na totalidade, para que depois a gente possa saber o passo que nós vamos estar tomando amanhã na votação, para que a gente depois... Aí, em qualquer questionamento, eu não quero ser cúmplice de nenhum equívoco político e muito pior jurídico lá na Câmara Municipal. Mas não seria esse, talvez, a razão, ou essa a razão política, já que não há razão jurídica nem institucional, mas a razão jurídica de Jeová Alencar conduzir a própria sucessão no Poder Legislativo? Há uma pré-campanha estabelecida lá no Parlamento, o senhor sabe disso. O vereador Renato Berger está em campanha, mesmo momentaneamente no primeiro escalão da Prefeitura. Mas ele tira 2 manhãs da semana, Joelson, para ir para lá. Ele diz abertamente para fazer campanha, conversar com os colegas e tudo mais, mostrar que ele é candidato também à sucessão do vereador Jeová Alencar. Ele deu uma antecipada, é candidato a deputado estadual, teria comprometimento jurídico com essa estratégia? A gente só não pode fazer dessa forma. Por isso que eu tive a precaução de não assinar e de me abster da votação. E vou fazer esse debate, esse diálogo lá na Câmara com muita fraternidade. E vou fazer os alertas necessários. Nada contra, porque todo vereador tem toda a autonomia de fazer ali a sua propositura que achar inconveniente. Mas nós temos que ter a responsabilidade institucional. Nós temos limites. E todos os limites devem ser seguidos. E concordo da Prefeitura, ela não tem nada a ver de estar se interferindo. Se não tem essa interferência, por que essa antecipação? Se não tem, então por que? Eu não vejo essa necessidade. Mas os vereadores, eles falam de insatisfações. Isso a gente já ouve há muito tempo. O prefeito Doutor Pessoa já fez uma reforma administrativa. Mesmo com essa reforma, os vereadores ainda colocam que não foram contemplados nos seus interesses. Essas insatisfações aí acumuladas, questões de obras, não seriam aí também um ponto para chegar a essa situação? E a eleição da presidência da Câmara vai ser para pressionar, para contemplar, para dar mais espaço?
Se foi essa a intenção, aí é que está o equívoco. Pior ainda, que eu acho que não. Eu acho que não é nesse viés. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu estou querendo proteger o meu voto, e eu tenho essa liberdade de proteger meu voto, de não estar indo em nenhum dos viés que possa estar ali na frente fazendo a Câmara passar um vexame, que é da gente ter aí uma eleição bloqueada exatamente por não apresentar uma proposta. Nós temos um regimento e nós temos uma lei orgânica, nós temos uma Constituição, nós somos um poder constituído. Nós não podemos, a bel prazer, imaginar que nós vamos aqui criar uma eleição atrás da outra, porque a bel prazer, um grupo se juntou 16, amanhã a gente antecipa eleição, composição de mesa. Não, tem todo um rito. O senhor vai judicializar o senhor? Não, eu estou dizendo que nós temos que ter e cercar de todas as medidas para que não se chegue a esse ponto. Qualquer vereador pode sim judicializar, qualquer cidadão pode sim judicializar. Agora nós temos que ter essa certeza que não estamos fazendo nada fora do ordenamento jurídico. Nós temos limite. Os vereadores que votaram acreditam que estão fazendo lá de acordo também com o ordenamento jurídico. Colocado e posto que amanhã haverá eleição, que tipo de reação o senhor acredita que é possível ter? O senhor vai liderar um bloco, eventualmente, de pessoas que se opõem a isso? O senhor está acompanhando esse diálogo entre vereadores e a repercussão desse diálogo entre vereadores e lideranças lá no Poder Executivo Municipal? Estarei, são todos meus amigos, graças a Deus lá a gente convive muito bem e sempre foi assim, nos meus 3 mandatos, esse é o terceiro. Nunca tive problema, fui oposição 8 anos ao prefeito Firmino, e vocês acompanham muito bem lá, e sabem que nós nunca tivemos problema nenhum lá na Câmara, e não teremos. Agora, o que eu estou vendo nessa movimentação, nos últimos dias, a Câmara está sendo uma pauta, na minha opinião, nesse sentido aí, que não é boa para a Câmara. Nós estamos antecipando questões que não é boa para a Câmara estar antecipando esses debates. E imaginemos estarmos antecipando uma eleição e sofremos ali uma derrota jurídica. Precisamos estar cercando. E eu não tenho a certeza e a segurança. Mas, vereador, preciso me assegurar. Aqui, por exemplo, uma liderança lá da Câmara Municipal diz o seguinte: olha, mas o vereador Dudu fez a mesma mensagem em 2017, antecipando a eleição. Porque exatamente em 2017 houve uma ruptura no Executivo entre o MDB e o PSDB e claramente o prefeito Firmino, nosso saudoso Firmino, dizia que a Câmara não ia ser empecilho a ele e que ele, inclusive, ia fazer gestão na eleição. Ou seja, existiu uma interferência direta do Executivo. Está tendo isso pelo pessoa, pela Prefeitura? Que eu saiba, não. Eu perguntei isso para o presidente Jeová hoje. Está tendo, Jeová, algum tipo de pressão, de gestão ou de gerência do Executivo para cá? Alguma matéria que está vindo aqui, que querem passar de goela abaixo, aqui na Câmara? Perguntei, não. Enzo, também não. Eu sou da CCJ, analiso as propostas. Não. Muito diferente do cenário passado. Por isso que há muita diferença de 22 para 17. Preocupa agora, vereador, depois do resultado dessa eleição, como é que vai ficar a base do prefeito Doutor Pessoa, dificuldades aí em projetos que devem chegar à Câmara de Teresina? Quero acreditar que não. Mesmo essa unificação de todas as forças em cima dessa proposta de antecipação, o PSDB, o PP, que já definiram os lados e que, com certeza, são oposição ao prefeito Firmino hoje, amanhã e sempre, que a gente não tenha. E que as posições de alguns que são da base do prefeito, mas que estão votando no outro lado, que eles também possam, lá na frente, não ficarem aí fazendo uma gestão contrária. Eu espero que nós tenhamos, como sempre tivemos, eu sempre fui oposição ao Firmino, mas nunca deixei de votar nenhuma matéria de interesse de Teresina. Desafio aqui qualquer pessoa a mostrar, teve uma matéria, Dudu, que no teu primeiro mandato você não votou e essa matéria era de interesse do povo de Teresina. Então a Câmara é uma Câmara muito madura. Não acredito que vai ter obstrução de matéria de interesse do povo da cidade. Vereador, a gente está vendo na Câmara de Vereadores o seguinte, integrante do Republicano, partido do prefeito, votando um requerimento antecipando uma votação. Gente do Partido dos Trabalhadores dividido. O senhor acha uma coisa, Deolindo acha
outra em relação a um processo que é muito vital e importante para a Câmara de Vereadores. A mesma coisa se vê em outros partidos, no Progressistas, no PSDB, no próprio partido que era do líder do prefeito. O vereador Ismael pensa como o senhor e o vereador Renato Berger pensa de outro jeito. O que está acontecendo com a Câmara nesse sentido? As bancadas, os partidos não estão mais conseguindo fechar a questão em relação aos assuntos? Cada vereador exerce o seu mandato de forma mais independente do que o que normalmente se vê em relação a eles? Confesso a você que no meu terceiro mandato e na minha vivência de muitos anos de partido, essa foi a primeira proposição do PT onde nós não discutimos enquanto bancada. Né? A primeira. Disse para o Deolino. A primeira proposição. Isso pode ter consequência? Que não discutimos enquanto bancada, enquanto partido. No PT nós temos uma hierarquia. A bancada ela é uma instância, mas ela é submissa à executiva e ao diretório. E em todas as decisões, todas as minhas decisões dos meus mandatos de vereador, o Deolino sabe disso, e eu, Zuila, nós discutimos. Essa não houve discussão nenhuma. Isso é um crime que o Deolino está cometendo? Não, temos autonomia, mas concordo de dizer que essa foi a primeira decisão em que o vereador Deolino tomou sem comunicar, pelo menos a mim e a bancada. É uma decisão dele, pessoal. Então, não foi da bancada. Por isso que há divergência. Se tivesse discussão e talvez tivesse entrado no consenso, nós estaríamos, talvez, tendo construído algum consenso da bancada. Então, é uma posição dele, por isso que eu sou contrário e disse para ele. Sou contra, não fui convencido desse argumento e, muito pior, da conveniência do momento. O que vai acontecer amanhã? Eleição? É isso que o senhor prevê? Espero que a gente analise, pense, para não tomarmos ali, enquanto poder, uma posição e causar aí um mal-estar para a Câmara Municipal. Quero agradecer, vereador Dudu. Muito obrigado pela participação aqui, vereador do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Sempre às ordens. Vamos falar agora mais a respeito da pré-campanha dos pré-candidatos ao governo do estado do Piauí, alguns deles Elivaldo Barbosa. Vamos trazer informações sobre a agenda do pré-candidato ao governo do estado pela União Brasil, Elivaldo Barbosa. Correto, Joelson. União Brasil, candidato ou pré-candidato Silvio Mendes, foi ontem no encerramento dos festejos de Santo Antônio, na terra natal dele, né, Campo Maior. E lá não deixa de ter assim, esse momento religioso, mas também com desdobramento político. Nesses registros que nós vamos acompanhar aí, Silvio Mendes, ele está aí ao lado do prefeito Joãozinho Félix, que é um entusiasta, defensor da pré-candidatura oposicionista de Silvio Mendes, que foi acompanhado da companheira de chapa Iracema Portela. Joãozinho Félix, mesmo no MDB, filiado ao MDB, acompanha a chapa oposicionista. No governo, na coalizão governista, o pré-candidato Rafael Fonteles ontem participou de um evento importante, organizado pela Federação da Agricultura do Piauí, a FAEP-Senar, como também pela Associação Piauiense dos Criadores de Zebu. Aí um evento que ele falou para lideranças do agro no Piauí, principalmente voltado para a pecuária. Ele ganhou até aí uma lembrancinha, Joelson, do deputado João Madison, que ele é pecuarista, criador de giro leiteiro, mandou essa miniatura de um gado aí. Qual será esse gado aí? É gileiteiro. É gileiteiro? Eu acho que o pré-candidato Rafael deve eu quero essa estatueta, não, eu quero um boi mesmo, né? Valendo. Que ele cria um monte desse aí, aqui na Fazenda Santa Teresa. Ele quer o voto de quem estava aí acompanhando, né? Do pessoal do agro, exatamente. Ele quer o voto do agro e, de preferência, o rebanho do João Madison também. Bom, mas aí é importante porque é um segmento, Joelson, que ele tem um peso, eu diria, não só político, mas um peso, sobretudo, econômico no Piauí. O agro ele tem um poder muito grande de influência no desenvolvimento econômico, de relação governamental através de políticas que possam atender minimamente os interesses de um segmento estratégico para o desenvolvimento do Piauí. Foi isso que levou ontem, abriu essa série, né? A APCZ e a FAEP pretendem realizar outros encontros com os pré-candidatos que disputam o governo do estado. A série foi aberta ontem com o pré-candidato governista Rafael Fonteles. Bom, Lídia, a gente mostrou aqui que na semana passada o próprio pré-candidato Silvio Mendes também tinha participado de um encontro com o setor sucroalcooleiro, né, como disse Elivaldo Barbosa. E agora o agronegócio na agenda de Rafael Fonteles. Esses encontros são menos festivos e mais de sabatina, mais de pergunta, mais de agenda, mais de cobrança, né, Lídia?
Os pré-candidatos aproveitam esse momento aqui de pré-campanha justamente para isso, Joelson. Conversar com todos os setores da sociedade, ouvir as demandas e em cima dessas sabatinas, né, eles conseguem aí fazer o seu planejamento de propostas para cada setor, né? Eles já estão com os seus planos de governo apresentados, tanto o Silvio Mendes quanto o Rafael Fonteles, mas a gente sabe que quando começa a campanha em si, né, começam ali os debates, esses temas, essas cobranças vão fazer parte ali dos debates e é nessas conversas que eles fazem ali a sua preparação, né? Conseguem ali armar os seus argumentos para esse momento mais decisivo que vai vir durante a campanha, que é ali o momento dos debates em que os adversários, claro, vão focar muito em Rafael Fonteles, né? Porque ele é a continuidade, né? Ele quer representar essa continuidade desse projeto petista aí dos últimos 20 anos. Hoje, o Major Diego, pré-candidato a governador pelo PL, Elivaldo Barbosa, participou de uma entrevista na Rádio Cidade Verde e levantou muitas discussões, muitas opiniões, né, dos ouvintes da rádio. E ele já tem até a agenda prevista para os próximos dias também no sul do estado, né? É verdade, Joelson. O Major Diego tem percorrido o estado, vários municípios, esteve aí na região de Picos, Paulistana, Valença, e ele ontem participou desse encontro aí, Joelson, com a direção estadual do PL, né? Aí a presidente estadual, Samanta Cavalca, que é pré-candidata à Assembleia Legislativa, e com o coordenador Moura, conhecido aí como Moura, da pré-campanha nacional do PL. E aí eles anunciaram uma espécie de agendas dos Bolsonaro no Piauí, a começar já, Lídia, no final do mês, com o senador Flávio Bolsonaro. Vem dar uma reforçada aí, buscar dar uma turbinada na pré-campanha do PL aqui no estado. E logo depois, aí no começo de julho, antes mesmo das convenções, a primeira-dama Michele Bolsonaro também tem aí uma previsão de visita para um evento político do PL aqui no estado. E o PL vai esperar aí a campanha começar para valer, do ponto de vista legal, começar para valer, para agendar a visita da estrela maior do partido hoje, que é o presidente Bolsonaro, que será candidato à reeleição no pleito de outubro. Então vem um dos Bolsonaro por aí, né? Um dos integrantes da família Bolsonaro. Exatamente, vem por aí. A boa parte da família. Começando com Flávio Bolsonaro, que é o senador. Ah, tá. Já estão definidos os nomes. Já está. Então. Primeiro, Flávio Bolsonaro. Logo em julho, no começo de julho, antes das convenções, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E na campanha, quando a campanha começar para valer, a agenda é mais complicada do presidente e tudo mais, uma visita aqui no Piauí, segundo o Major Diego e a Samanta Cavalca, Bolsonaro virá a Teresina durante a campanha eleitoral. E o palanque será o Major Diego, né, Lídia? É o palanque oficial, Joelson, do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado, é esse palanque do PL com o Major Diego. O Progressistas, né, faz parte, claro, também desse palanque, vai reforçar o nome do presidente Jair Bolsonaro aqui no estado, lógico, né, o partido do ministro Ciro Nogueira, né, está aí ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Só que o Progressistas está alinhado a Silvio Mendes, né, do União Brasil, e Silvio já deixou claro que não vai fazer palanque para ninguém, nem para Bolsonaro, nem para o candidato do próprio partido dele. Então, o palanque oficial que tem um candidato ao governo alinhado com Bolsonaro, sem dúvida, é o Major Diego, e ele tem orgulho, né, de se colocar como candidato do presidente Jair Bolsonaro, defende todas as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, mesmo as mais polêmicas, e no plano de governo dele a gente vê aí a construção das propostas de Major Diego aqui para o estado, alinhadas com as propostas nacionais do presidente Bolsonaro para o país. Lídia, quero agradecer. Muito obrigado, Lídia. Boa tarde, Joelson, para você, para o Elivaldo, para todos e até amanhã. Hoje foi puxado, hein, Lídia? Hoje foi. E vai ser o dia inteiro, né? A gente vai sair daqui, mas não vai parar. Até amanhã. Perseguindo os fatos e os fatos perseguindo os jornalistas. É isso mesmo, Lídia.